Tem sido encantador ver tanto de vocês com a camisa, juntos na mesma direção, andando na rua, hoje à tarde, junto com a minha esposa, procurando farmácia mesmo, que aplicava injeção, e ver tantas pessoas na rua, andando, ironicamente, coincidentemente, na mesma direção. Isso foi muito bom, e tem sido o nosso tema. Mas nesta noite queremos mudar de marcha, mudar de direção. Num certo sentido, até agora, nós temos focado muito em nós mesmos, a nossa família, o nosso relacionamento. Isso é base. Deus começa assim, Gênesis 1, mas Ele não termina com nós olhando para o nosso umbigo, preocupados conosco mesmos. Famílias assim, igrejas assim, morrem, porque Deus nos criou para emanar, exalar o bom perfume de Cristo, a vida de Jesus, que por natureza é uma vida outrocêntrica. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Nós só encontramos realização na vida quando nós vivemos para servir. Com os homens trabalhamos bastante, eu sinto que vão levar muitas pauladas ainda hoje à noite. A ideia é que o homem que não serve, não serve. Deus nos fez como líderes, sim, técnicos do time familiar, da seleção que Ele nos concedeu, mas que tipo de líder? Um líder servo. E esse é o nosso alvo, não somente como homens, mas como a família. Infelizmente, famílias sem rumo, que não tem direção, não tem norte, não tem a orientação da palavra de Deus, esquecem dessas coisas. Nós já respondemos a primeira pergunta, importantíssima, a razão por que a família existe, a sua importância, vale a pena lutar, batalhar. Temos conversado com várias pessoas aqui, que falaram conosco com lágrimas. Eu vim para aqui com essa pergunta na minha mente, e Deus respondeu a minha pergunta. Eu estava a ponto de desistir, mas eu vou lutar. Todos nós passamos por dificuldades, mas nós descobrimos que a nossa família, vamos fazer mais uma vez, existe desde Gênesis 1 para espelhar e espalhar a glória de Deus. Não é sobre nós. A família não gira em torno de nós. A família é também um reflexo da glória do noivo Jesus e sua igreja. A Bíblia começa falando do espelhar e espalhar, e a Bíblia termina com um casamento. Começa com casamento em Gênesis 2 e termina com casamento em Gênesis 19 a 22. O casamento entre Jesus e sua noiva. E nosso casamento é um vislumbre, uma miniatura, um reflexo, uma lua que não tem luz própria, só tem luz quando reflete a glória de Jesus. Mas também vimos que o lar é o lugar da maior manifestação, evidência da plenitude, do controle do Espírito de Deus, que usa a palavra de Deus para nos conformar à imagem de Deus. A família é o lugar onde a máscara dourada, pesada, cai. E somos quem nós realmente somos. Mas o inimigo sabe disso. Satanás odeia a nossa família, odeia o espelho que o lembra da glória de Deus, glória que Ele queria roubar. Então, quando Ele veio o espelho da nossa vida matrimonial, da nossa família, Ele cospe, Ele joga lama, Ele tenta detonar, porque Ele não quer ver qualquer vestígio. Por isso, por questões estratégicas, nós precisamos defender a família, porque o inimigo ataca o que é estratégico para ele. E finalmente nós vimos, entre tantas outras razões, que a família é o lugar que Deus escolheu para formar a próxima geração, para repassar o bastão da fé para os nossos filhos, para os nossos netos.
Mas nesta noite nós queremos avançar. A penúltima mensagem, parece que ontem que nós começamos. Foi. Nós queremos trabalhar, uma frase que me encantou a primeira vez. Eu vim para o Brasil pela primeira vez em 1980. Eu pedi para fazer um estágio missionário familiar, por causa das dificuldades da minha família. E ouvindo do meu colega, que era co-capitão comigo do time de futebol da nossa universidade nos Estados Unidos, ele criado no Brasil, craque do time, ele falava muito da família dele no Brasil. O pai dele, o fundador do seminário bíblico Palavra da Vida, mas quanto mais ele falava da sua família, pensei, não é família brasileira, americana, guatemateco, como meu sogro foi criado em Guatemala, são marcianos. Era totalmente extraterrestre, mas era isso que o meu coração jovem almejava. Eu quero ver como é uma família cristã, de fato. Desde que eu cheguei, eu ouvi essa frase de filhos brasileiros para seus pais e às vezes avós. Bença, pai. Bença, mãe. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Me encantei mesmo, talvez tendo raízes não evangélicas, mas capta a essência de uma ordem que Deus fala 9 vezes na palavra dele. Honra a teu pai e a tua mãe. Nós desejamos bênção. Mas a pergunta, por quê? Para quê? Porque todo mundo quer ser abençoado. Muitos dos seus livros que eu tenho autografado, eu sempre coloco, Deus te abençoe como homem, Deus te abençoe como casal. Mas por que nós queremos a bênção? Para simplesmente nós mesmos, consumir em nós mesmos? Para engordarmos-nos espiritualmente, materialmente? Para represar bênção para nós outros? Ou será que Deus tem outro propósito? Um texto fascinante da palavra de Deus, que vai introduzir o tema, que vamos tratar sobre 2 aspectos hoje à noite, mais 3 amanhã. Agora, respondendo à pergunta, para que a família existe, o meu alvo, o meu desejo, nossa oração, é que nós elevemos os nossos olhos, saindo desse encontro maravilhoso, mas com alvos, com objetivos, de sermos uma bênção, que a nossa família seja um time unido, que nós como pais sejamos como técnicos, organizando a nossa seleção especial, identificando dons espirituais, servindo juntos como casal na igreja, alcançando outras pessoas, elevando os olhos com Deus até os confins da terra. Nós já falamos, nós vimos que a Bíblia começa falando sobre a família e missões. Missões e a família são intimamente interligados como temas. E encontramos isso de forma genérica no Salmo 67. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Esse salmo é como um sanduíche que tem 2 pães. E o recheio dos 2 pães que falam da bênção, que pedem a bênção. Senhor nos abençoe, o Senhor nos abençoou. Mas para quê? Cada vez que eu leio o texto e chego num termo destacado que fala das nações, dos povos, da terra, nós vamos contar em voz alta. 1, 2. Olha quantas vezes esse salmo destaca o alvo nosso, sendo os confins da terra.
O texto começa em termos araônicos, a bênção araônica do livro de Números, que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós seu rosto, para que se conheçam seu caminho na terra. Ih, foi muito fraco. Estão ligados? Ih, tá pior. O que aconteceu? De novo, para que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos. Ó Deus, louvem-te todos os povos. Vocês não sabem, mas eu não estou fazendo nada aqui, quebrou. Mas a Gabi é tão eficiente que ela até avança antes de eu fazer. Paramos com 4. Alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade, guia as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. A terra tem produzido seu fruto. E Deus, nosso Deus, tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. E todos os confins da terra o temerão. Essa pergunta para nessa noite. A minha família é uma bênção. Estou criando meus filhos, investindo nos meus netos. Como casal, somos uma bênção para os confins da terra. Em termos específicos, esse tema ressoa pelas Escrituras. Desde Gênesis 1 nós já vimos isso. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse. Grande bênção implica em grande responsabilidade. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A família em missões, a família abençoada para abençoar o mundo. Mas olha na sua Bíblia, Gênesis 9. Você conhece a história, a maioria. Noé, o pecado entrou, o homem se multiplicou, com ele o pecado alastrou-se pela terra, corrompeu tudo e Deus precisou lavar tudo e começar de novo com uma família. A família de Noé, e olha o que diz Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Eu quero adoradores em espírito, em verdade, espalhados para que cada canto do globo, cada povo, cada raça, cada nação, cada língua tenha representantes meus. Mesmo depois do pecado, Deus abençoou e espalhou. Gênesis 12 é o texto clássico. Para que a família existe? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, espalhe-se e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abraão, sei tu uma bênção, aonde quer que tu fores. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 1, Gênesis 9, Gênesis 12. É o mesmo tema que começa a Bíblia e permeia a Bíblia até o final dela. Agora, irmãos, por favor, cuidado. Alguns também, por artimanhas sutis de Satanás,
fitam tanto, preocupam-se tanto com a família, que a família acaba sendo o fim. Não é o fim. Nós não somos familiolatras. Nós não nos curvamos diante da família. O alvo não ter uma família bonita, uma família perfeita, isso não existe. É só pela graça. Mas mesmo famílias imperfeitas, tendo passado por crises, dificuldades, filhos desviados, rebeldes, não abraçaram Jesus, divórcio, recasamento, tudo mais, o alvo continua: abençoar outros. No cantinho do nosso mundo, a família não é o fim, mas o meio para se alcançar o fim de abençoar outros e glorificar a Deus. Alguns desafios. Sua família é uma bênção para outros? Seu casamento abençoa jovens namorados que precisam de mentores? Uma classe de juniores na igreja que precisam do modelo de marido e esposa como time? Seus filhos são uma bênção. Você cria seus filhos não para arrancar a bênção dos outros, passar por cima, levar vantagem, ser cabeça e não rabo. Seu filho de 3 anos, uma bênção na classe dele. Quando a professora vê Joãozinho chegando, ela diz: caramba, Joãozinho está aqui. Ou, que bênção, Joãozinho está aqui. 2, 3 anos, é luta para todos nós, eu sei disso. Mas o alvo é um filho outrocêntrico, treinado para abençoar outros. Será que nós, que temos pais e avós vivos, somos uma bênção na vida deles? Será que nós temos um plano, objetivos, alvos? Fizemos um programa recentemente no nosso canal de YouTube sobre viagens missionárias em família. Na nossa igreja, uma igreja de 1.300 membros, há anos eu tenho desafiado a todos os membros da nossa igreja a fazer uma vez na vida uma viagem missionária. E de preferência como casal ou como família. Entrevistei os nossos filhos, genros, meu genro e neto acabaram de voltar do Nordeste, uma viagem missionária que meu neto vendeu brownies para levantar o custo da passagem dele, R$2.000. Por isso eu estou 5 quilos a mais do que eu deveria. É muito brownie. Mas será que temos sonhos de sustento missionário? Um alvo nosso é sempre adotar missionários e sustentá-los, uma partezinha. O fato é que os nossos livros fazem isso. Tem abençoado missionários sustentados. Gente, por nós mesmos não temos nada a compartilhar, mas por Jesus você pode ter sonhos e alvos e objetivos. Esta noite eu quero tratar de 2 esferas. De 5. Relacionamentos familiares em que nós abençoamos em círculos concêntricos o nosso lar e os confins da terra. É um tema bíblico. E começa com o capitão técnico do time, o líder servo do lar, que é o marido e pai, que é abençoadíssimo por Deus em sua posição de liderança serviçal para abençoar outros. A começar com a esposa. Esse texto é fantástico, muitas pessoas não conhecem. Deuteronômio 24:5 está no contexto de divórcio em Israel. 4 versículos regulamentando o maltrato, a prostituição legalizada de mulheres esposas, em que o marido cansava de uma, mandava embora com escrito de divórcio, casava com outra, ficava com ela um tempo, depois cansava dela, não, eu acho que gostava mais do outro. Era um verdadeiro mercado de mulheres. E Deus fala: pare com isso, você não trata minha princesa desse jeito.
e regulamenta a dureza do coração do homem. Mas versículo 5 vem logo depois. Olha o que Deus diz. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. A ideia é tarefas a mais. Ele vai trabalhar, não é moleza por um ano. Ele vai na roça, volta para casa, mas não é ativista religioso, acumulando um monte de outras responsabilidades. Por um ano, o primeiro ano de casamento, o fundamento que vai dar segurança para sua esposa, ele vai promover a felicidade da esposa que ele tomou. E todas as mulheres digam: a descrição de tarefas é fazer da sua esposa a mais feliz do mundo. Olhe para minha esposa. Vocês perceberam que ela não sentou aqui hoje à noite? Tem razão por trás disso. Eu não sou Deus. Eu não posso garantir ou me responsabilizar pela felicidade da minha esposa, mas eu posso promover isso ativamente, acordar. Como eu posso agradar, alegrar a minha esposa hoje? O primeiro ano não é, eu te dou um ano, você me dá mais 69, um bom negócio essa troca. A ideia é hábitos. Você a arrancou da família dela. No mundo antigo, especialmente do paternalismo, das famílias patriarcais. Então ela passa a pertencer à família do marido, perdeu amigos, perdeu mamãe, papai, talvez. Isso é difícil. Cara, seja sensível. Seja uma bênção na vida da sua esposa. 1 Pedro, um texto super contundente que diz isso. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. É uma palavra só na língua original. Coabitando, convivendo, não marcando presença, não estando presente, mas mente ausente. Não para de trabalhar, nunca presente no lar. No mundo antigo, nos códigos domésticos, o homem não fazia isso. O homem vivia na praça, um conquistador de grandes obstáculos. Ele tinha mulher com ventre legal para ter filhos legítimos, mas tinha outros homens e prostitutas na praça para seu prazer e sua vida. E Pedro diz: pare com isso. Eu quero que você faça a presença. Como pastor da sua família, você vai conviver com ela com conhecimento. O homem abençoado para abençoar a esposa, sabendo das necessidades, das dorzinhas e grandes dores que ela tem. Ele a trata com consideração e dignidade. Palavra honra. Ele honra. Ele faz questão de honrar a sua esposa pela bênção que ela é na sua vida. Ele diz: porque vocês não serão casados para sempre. De fato, nós não seremos para sempre marido e esposa. Mas se conhecemos a Jesus, nós vamos ser concidadãos do céu. Nós vamos passar a eternidade juntos, e essa é a sua chance para abençoar a sua esposa. E Deus tem uma advertência, cara: se você não tratar com consideração, dignidade, honra, presente no lar a sua esposa, eu não quero ouvir a sua voz. Deus diz literalmente: eu vou cortar, a sua oração vai subir e descer, bate no teto e volta. Você não trata como preciosa esse vaso que eu te dei, essa herança, esse presentão do Senhor, como a princesa e rainha da sua vida. Eu não quero nem ouvir a tua voz. Eu penso nos meus genros, até que gosto deles. Eu chamo de gorilas que roubaram as minhas princesas. Eu posso imaginar um deles falando: sogrão,
Eu estou duro, eu preciso de um empréstimo. E eu sei que a minha filha está na casa dele, chorando, soluçando, porque ele é a cabeça dura, coração duro, não a trata para fazer a mulher mais feliz do mundo. Eu não dou um tostão para ele. Confesso. Mesmo que tratasse bem, eu não dou um tostão mesmo. É problema dele, mas... Hoje, com os homens, nós estudamos o texto clássico. Pode voltar mais um, Gabi. Provérbios 31 fala do marido da mulher virtuosa. Ele não poupa louvores e honras. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente. É o oposto do que ele fala no início desse poema acróstico de A a Z da mulher virtuosa. Disse no início, são extremamente raras, mas mesmo que fossem muitas, você é única. Sui generis. Totalmente à parte. Assim o marido trata a esposa. O outro texto, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. O padrão de autossacrifício que abençoa a esposa, que pastoreia a esposa, a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Hoje nós falamos sobre o botox espiritual com que o marido trata a esposa, pastoreando-a com injeções não artificiais, mas da palavra de Deus, para apresentar a si mesmo a igreja santa sem defeito. Maridos, amai vossas esposas, não as trateis com amargura. Essa palavra do marido que é uma bênção. Pensa como abençoar, alegrar, agradar a esposa. Uma implicação disso à luz da obra de Jesus, em vez de, como eu falei hoje para os homens, nós defendermos 5% de razão que nós temos. Eu faço isso. Eu tenho 5% de razão. Eu sei que ela tem 95%, mas eu não vou dar braço para torcer. Eu vou defender esse meu morrinho até o fim. Mas Jesus não. Jesus tinha 100% de razão, mas ele tomou sobre si um bom desafio para nós, e é muito grande para mim. É ser o primeiro, competir entre nós, talvez a única área onde competição e não complementação é recomendável. Quem vai ser o primeiro a reconhecer a minha parte no problema que nós enfrentamos? Eu queria que a minha esposa viesse aqui para compartilhar algo que nós presenciamos e também é uma dica que poderia salvar muitos casamentos. A dica se encontra no versículo de Provérbios 15:1, onde diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E todos nós já vimos isso, mas nós tivemos a experiência de receber um casal de mais idade para passar algumas semanas na nossa casa. E o marido, ele tinha uma personalidade mais difícil, sabe? É aquele que se irrita facilmente, que reclama bastante. E a esposa era muito meiga, muito calma. E um certo dia ele pediu que ela fizesse algo e ela esqueceu. Aí quando ele foi cobrar dela, então, você fez tal coisa? E ela, eu esqueci. E de imediato deu para ver assim a ira, a frustração, a irritação subindo, e ele começou, nem sei o que ele iria falar, mas antes de ele falar qualquer coisa, ela virou com uma calma e falou para ele assim: meu bem, você me diz tantas coisas maravilhosas, eu não tenho como lembrar de todas elas. E o homem se murchou na nossa frente. Como que você vai responder alguma coisa assim? Não tinha como ele ficar bravo com ela quando ela falou de uma forma tão carinhosa e tão meiga. Então a gente brinca assim, quando esquece alguma coisa, é que você fala tanta coisa maravilhosa para mim. Mas é uma boa dica. Essa mulher mais feliz do mundo que falou com vocês, palmas por favor, Cristo.
Mas não é só a esposa abençoada. Os filhos colhem esse fruto também. Veremos mais sobre isso amanhã no relacionamento pais-filhos, mas pense, Efésios 6,4 que diz, vocês pais, como falamos sexta-feira à tarde com os pais presentes, essa palavra é a palavra grega masculina, não é a palavra genérica, filhos obedecer a vossos pais, goneusim, progenitores, 3 versículos antes, mas a palavra específica, pateres, homens líderes, porque nós somos os responsáveis pelo andamento do lar. Não provoquem os seus filhos ao pecado, a ideia de ira no texto. Não crie condições para seu filho pecar, mas para ser uma bênção. Criem-nos na disciplina, na admoestação do Senhor. Nós somos uma bênção na vida dos nossos filhos. Mas olha para esse salmo, estendendo até os confins da terra, nosso tema hoje. Salmo 128 é fantástico, é mais um daqueles salmos do lar. E notem como o homem abençoado, que ama a palavra de Deus, anda nos caminhos de Deus, não tem como não influenciar outras gerações. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Qual o impacto de uma vida piedosa de um homem de Deus? Ele diz, comerás do trabalho das tuas mãos. Esse é o contraste com o salmo anterior, 127, que diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele dá sono. Pare com o ativismo. Não viva para trabalhar, trabalhe para viver e curtir a sua família e abençoar o mundo. Serás feliz, tudo te irá bem. E ele fala como a bênção da vida dele vai impactar a vida de todos ao seu redor. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, produtiva, realizadíssima em seu papel como mulher. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Nos lembra das flechas nas mãos do guerreiro, mas a oliveira é conhecida pela sua longevidade. Por mais de 100 anos a oliveira produz fruto, e quando envelhece, apodrece um galho, tem outros brotos que vêm. Ou seja, o legado do homem que teme a Deus, através de gerações, frutifica para abençoar, alimentar, nutrir outros. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E olha como expande-se a sua influência. O Senhor te abençoe de Sião, outro nome para Jerusalém, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e vejas os netos, os filhos de teus filhos. Ele termina falando do país. A paz esteja sobre Israel. O homem abençoado abençoa a esposa, abençoa os filhos, abençoa os netos, abençoa a cidade, abençoa o país, e por que não dizer, abençoa o mundo. Per ser cristão, piedoso, que teme ao Senhor, me dá a razão de acordar na segunda-feira. O fruto do meu trabalho pode ser uma bênção aos confins da terra. Homens, marido, pai, você promove a alegria da sua esposa ativamente. Você protege a sua família. Você pastoreia o seu rebanho. Está presente em sua família, mesmo quando tem que viajar. Deixa eu contar rapidamente uma história que muito me marcou. Foi do nosso próprio filho militar. Ele não é pastor, não é missionário, mas ele tem um impacto, uma influência na Força Aérea dos Estados Unidos, na área de segurança de bases. Hoje ele é major. Tem centenas de homens que reportam para ele. Quando ele tinha
A primogênita, recém-nascida, 10 dias, Daniel foi enviado para Kuwait, do outro lado do mundo. 7 meses sem ver a esposa, sem ver os filhos. Mas sabe o que ele fez? Eu não sei se eu teria feito, eu espero que sim. Daniel acordava na barraca dele, às 2 horas de manhã, por causa do fuso, e por tratar a esposa como vaso precioso, e não atrapalhar o sono dela e da nossa netinha. Através do Skype, FaceTime, alguma plataforma, por 1 hora conversava. Eles tiveram tempo de sofá. Não sei se tiveram chimarrão, mas foi um tempo de sofá. Ele lia historinhas para a sua filha de 1 mês, 2 meses. Oravam juntos, tratavam de questões de orçamento, decisões. Ele era o líder. Na época, acho que era capitão mesmo. Mesmo estando distante, Daniel estava presente. Sua vida tem sido uma bênção. Na igreja, no mundo. Se seu dedo fosse retirado desse mundo, das suas águas, deixaria alguma diferença? Ou seria como aquele rei de Israel malvado, que morreu, e o texto bíblico diz, não deixou saudade nenhuma. Eu quero ser um homem que faz diferença. Eu sou abençoado, mas eu quero abençoar. Eu quero que a minha vida seja canal de bênção, não represa. Agora os homens podem descansar, que já foram dose dupla hoje. Eu sei que agora as costelas estão doendo muito. Vamos pensar nas mulheres. E todos os homens digam: amém. A mulher é abençoadíssima no seu papel de mulher, mas para ser uma bênção. Olha esses textos de Provérbios. A mulher virtuosa, a palavra rail, traz a ideia de força de caráter. Ela é coroa do seu coroa, podemos dizer. Demorou. Ela é motivo de glória. Eu sempre viajo, quase exclusivamente com a minha esposa. É impressionante a diferença que faz a minha coroa do que quando eu estou ausente. Ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim. Mas quando vem, como esse cara conquistou uma mulher tão bonita. A mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata, com as próprias mãos a derruba. Advertência, uma bênção, não uma praga. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência, o favor especial de Deus. E eu gosto mais de Provérbios 19, 14. Da mulher que é uma bênção, e ela está sentada ao seu lado. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Espero que não morram. Mas, às vezes, recebemos uma herança dos antepassados que nos abençoa. Imagina receber a herança do Bill Gates, Steve Jobs. Mas, gente, 2 textos bíblicos tratam da herança que Deus dá. Esse texto diz que a esposa prudente é uma herança do próprio Senhor, dono de tudo que pensa. O salmista também diz que os filhos da mocidade são uma herança que Deus dá. Essa mulher abençoa o marido. Aquele texto que eu mencionei, que às vezes as mulheres ficam sobrecarregadas, culpadas, Provérbios 31, um poema de A a Z da mulher acróstica, de fato, a mulher de A a Z virtuosa, não é
uma descrição de segunda-feira, é de uma vida de sabedoria. De fato, esse poema é uma recapitulação do livro todo de Provérbios, usando o malabarismo que mulheres fazem quando o homem tem dificuldade em andar uma linha reta e fazer outra coisa, mas a mulher faz isso. E Provérbios pendura nessa mulher as características da sabedoria, mas mostra a influência no lar. Diz assim: o coração do seu marido confia nela. O coração do seu marido confia em você? Quando sai fazer compras com cartão de crédito? Não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Parece o homem que acorda: como eu posso fazer feliz a minha esposa? Ela acorda pensando: como eu posso fazer bem ao meu marido? Aqueles gestos que nós ouvimos hoje à noite na gincana, florzinhas. Seu marido, por causa dela, implícito no texto, é estimado entre os juízes. Ele é um líder espiritual quando se assenta com os anciãos da terra. Se nós voltarmos para Gênesis 2, nós vamos descobrir porque ela é uma bênção na vida do marido. O texto clássico, que muitos não entendem bem, diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Alguns homens talvez queriam traduzir: um capacho que lhe fosse eficiente. Uma serva, uma escrava. Mas, meus amigos, a palavra usada por Deus para descrever a mulher é fantástica. A palavra hebraica é Ezer, ou Etzer, que nós encontramos em nomes como Ebenezer, pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor, ou Eliezer, o Senhor é minha ajuda. Essa palavra só se usa na Bíblia de duas pessoas: o próprio Deus em todos esses textos, e da mulher em Gênesis 2, não é capaz. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu Ezer? E o texto responde: o meu Ezer vem do Senhor. A esposa é uma bênção, porque ela socorre, ampara, refugia o coraçãozinho do seu marido, que precisa desses afagos. Idônea. A palavra descreve as nossas mãos. Segure uma mão na frente da outra. Faça assim, por favor, todo mundo. Estão ligados? Foi mais fácil agora, né? Pastor Alex tem que aprender comigo. Coloque a mão direita sobre a mão esquerda e responda: suas mãos são idênticas? Não, espero que não. Não seja que você fosse montado por Frankenstein. Mas faça assim. A palavra idônea significa conforme o oposto, ou seja, complementar. Deus abençoou o homem através de uma mulher que complemente a vida dela, não compete com a vida dele, com a vida dele. Nós somos iguais no ser, mas diferentes no fazer. Uma ilustração rápida de uma porta qualquer, para entendermos um pouco essa bênção do relacionamento a dois, como Deus nos criou e continua sendo assim. Pode passar mais um. E a dobradiça. Toda porta tem uma dobradiça feita talvez de aço, outro metal, que veio do mesmo lugar, da mesma pedreira. É igual na essência, mas para a dobradiça funcionar, você tem peças de cima, de baixo, dos lados, haste, pino, anel. Mas quando não tem alinhamento, todo mundo sabe.
Mas quando tem alinhamento, quando cada peça é igual no ser, mas diferente no fazer, alinha-se, é uma beleza. Pense comigo no texto de 1 Coríntios 11:3, que diz: quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo homem sem problema. E o homem, o cabeça da mulher. Agora tem alguma resistência, mas o texto termina dizendo: e Deus o cabeça de Cristo. Mas espera aí, eu pensei que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são eternamente iguais. São. Dignos de louvor, adoração, são. Mas funcionalmente para a Trindade, desculpa a palavra, obrigado, funcionar, nós precisamos de subordinação, complementar. Quando o marido alinha-se debaixo de Cristo, e a mulher alinha-se debaixo da liderança do seu marido, é uma beleza. Ai da mulher, porém, que não seja uma bênção, porque ela desalinha-se da liderança do seu marido, ela se expõe como rebelde, que o cheiro da rebeldia em todos os contextos é do inferno. Satanás é o campeão mor disso. Mas ai do homem, marido, que se desloca de Cristo. E quando a Bíblia é clara, a mulher precisa alinhar-se debaixo das ordens claras da palavra de Deus. Mas ai do homem que não abençoa a sua esposa assim. Gabi, passa mais 3 slides para frente, isso que foi o nosso filho. Mas, segundo lugar, a mulher abençoada para ser uma bênção para os filhos também. Olha o que diz aquele provérbio: no tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos dela andam vestidos de lã escarlate, só do bem e melhor para os dela. Ela vai se envolver com ação social, ela vai estender a mão ao aflito na sociedade, mas biblicamente, a ação social começa: primeiro cuido da minha família, segundo da família de Deus, da igreja, e terceiro lugar para o mundo lá fora. Algumas igrejas, movimentos têm invertido tudo isso. Jogamos todos os nossos recursos para aqueles que não são dos nossos, e negligenciamos que Deus fala é pior que o incrédulo. Os que são da nossa família da fé. A mulher que cuida dos seus filhos será salva através da sua missão de mãe. A ideia não é salva espiritualmente, mas salva talvez de insignificância, porque ela é fazedora de reis e rainhas. Em Tito 2, as mulheres mais velhas ensinam as mulheres novas. São elas que têm essa tarefa de abençoar e ensinar a amar o seu marido e os seus filhos. Mas para terminar, assim como o homem, esse tema que percorre as Escrituras, ela abençoa a igreja e a comunidade. Por exemplo, a viúva em 1 Timóteo 5, que é qualificada com 60 anos de idade ou mais para receber sustento e entrar num rol oficial de ministério da igreja, que ela seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Ela abençoou pessoas. Exercitado hospitalidade, o amor ao estranho. Lavou os pés, serviu outros irmãos, socorreu atribuladas. Viveu na prática zelosa de toda boa obra. Essa mulher virtuosa é digna porque ela abençoou outros. Provérbios diz: ela abre mão ao aflito. Ela é compassiva, abençoadora. A estende ao necessitado. Mulher, você é um motivo de alegria e refrigério para seu marido. Você é cheio do Espírito que só sai da sua boca edificação, adoração e gratidão. Você é uma bênção. Você abençoa seu marido e seus filhos como a prioridade da sua vida. Me parece que vocês ouviram sobre isso hoje de manhã.
Se conseguir fazer outras coisas, ótimo. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela traz muitos benefícios financeiros para o lar. Mas em primeiro lugar, ela faz o que somente ela pode ser esposa do seu marido e mãe dos seus filhos. Você tem abençoado pessoas necessitadas ao seu redor. Primeiro na igreja e depois na comunidade. E mais uma vez, falamos, oh Deus, tenha misericórdia de nós. Mas essa vida de Jesus, eu sou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, Cristo quer viver a vida dele através de mim, uma vida outrocêntrica. Então paremos de fitar nosso umbigo, elevemos os olhos, clamamos a Deus, bênção, Pai. Mas o que aprendemos, e vamos continuar amanhã de manhã falando de outras gerações, a família abençoada, para ser uma bênção, para a glória de Deus, e para espelhar e espalhar o seu reino, até aos confins da terra. Eu falo com toda a propriedade e com mais significado, que Deus lhes abençoe.